de viver aquilo tudo que eu sonhei. Bem na hora que eu estava prestes a chegar na linha de chegada para conquistar. Bem na minha vez, só Deus sabe quantas vezes eu busquei uma pessoa conquistar o que eu pedi, aquilo que eu achava que era para mim. Perguntei para Deus porque o Senhor não quer me ouvir. Me frustrei e eu chorei, pensei até em desistir. Mas quando eu falo, ele me fala pra eu prosseguir. Se eu desanimo, ele me diz: filho, estou aqui. Vai chegar a sua vez, não te esqueci. Pode confiar em mim. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos vocês que estão entrando aqui para mais uma live para desmistificar assuntos sobre a constelação familiar. E por que eu comecei com essa música, né? Porque muitas vezes nós pensamos que bem na minha vez, né, aconteceu algo que eu não imaginava. Mas Deus tem sempre um propósito pra gente, né? Por mais difícil, por mais desafiador que nós estejamos aí passando, né, situações interessantes na nossa vida, o Criador sabe de todas as coisas. E muitas vezes nós ficamos questionando Deus, o porquê isso está acontecendo, o porquê aquilo está acontecendo, não é verdade? E nós esquecemos que o Criador é que sabe de todas as coisas. E quando a gente fica reclamando e procurando os porquês da vida, nós só atraímos mais situações interessantes. Então entrega, confia no papai. Vamos começar a iniciar a nossa live agradecendo a nossa vida, agradecendo a nossa respiração, agradecendo o ar que entra no nosso corpo, oxigena todas as nossas células, todos os nossos órgãos. Vamos agradecer a vida e vamos elevar os nossos pensamentos, a nossa vibração aos céus e entregar. O papai sabe de todas as coisas. Por mais difícil que seja o momento, a situação que você está passando agora, neste momento, com algum familiar, com alguma pessoa querida, entrega para o papai. Ele sabe de todas as coisas. Vai chegar a sua vez, eu não te esqueci, pode confiar em mim. Aquilo que eu tenho preparado para você, a sua imaginação não consegue entender. Ore outra vez, busque outra vez, cante só mais uma vez. Então essa música traz muitas coisas maravilhosas para a nossa vida. Então entrega, confia no papai e agradece o ar que você respira, agradece por você estar viva, agradece por mais, né, um dia que você pode aí buscar, escolher, fazer diferente para você. Nós só temos a agradecer, na verdade, né? Nós só temos a agradecer e não a reclamar, né? Então vamos lá, baixar todas as barreiras. É hora de vencer. Vamos baixar todas as nossas barreiras, todas as projeções, expectativas, conclusões, separações, julgamentos que nós tenhamos a respeito da nossa live de hoje, de mim, de vocês, de todas as pessoas que vão assistir essa live em algum das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Não esqueça de se inscrever lá no canal Empodera Coaching com Patrícia Cotrim, para que eu e minha equipe tragamos aí cada vez mais contribuição de valor para agregar na sua vida, para contribuir com você, fazer escolhas, né, diferentes, escolhas mais leves, escolhas que vão te levar além.
porque tem muita coisa além disso, e além disso, e além disso. Todas as projeções, expectativas, conclusões, separações e julgamentos que nós tenhamos a respeito de tudo isso e tudo que está abaixo disso em qualquer vida, dimensão ou realidade, vamos agora rescindir, revogar, retratar, anular, dissipar, liberar, destruir, descriar do nosso sistema, do nosso universo, por amor, honra e glória a nós? Sim? Sim! Tá feito! Então vamos lá, iniciarmos aí a nossa live, mais um trechinho do nosso livro aqui da Úrsula Frank, Enquanto Eu Fecho os Olhos, Vejo Você, a nossa quinta live, né? E se por acaso, no decorrer da live você tiver alguma pergunta para fazer, tá? Alguma dúvida com relação ao que eu estou lendo, ao que eu estou falando, é só me escrever aqui que eu vou respondendo aqui, tá bom? Combinado? William, olá Pati, Pri, Giane, Kiara, Mandinha, Lu, beijo, beijo, queridonas. Sejam muito bem-vindas. Vamos lá, a constelação na imaginação. A constelação por imagem é a constelação por visualização, tá bom? Em constelações na imaginação, o processo ocorre diante do olho interno do cliente. Ele visualiza os acontecimentos sentado na cadeira, tá? Ou na poltrona, ou enfim, tá? Nunca a gente faz uma constelação deitado, tá? A não ser a constelação em grupo, que os representantes, talvez a energia que vem, a vibração é para deitar, tá bom? Nessa posição, o cliente pode evocar, como num workshop, a primeira imagem que a sua representação interna ou a constelação do problema mostra perante seus olhos, como constelação total. Sob a direção do terapeuta, pode fazer mudanças direcionadas a uma imagem de solução. O terapeuta pode também adicionar pessoas uma após a outra na imagem. Com isso, pode observar a dinâmica primeiramente no relacionamento a dois e gradativamente abranger outras relações, tá? Uma vez que conduzimos o cliente durante a constelação a sentimentos fortes, antigos e profundos, é de muita ajuda para o processo terapêutico que ele se sinta bem seguro. Por isso, antes de iniciar uma visualização, descrevo brevemente o que irei fazer. Vou lhe sugerir agora alguns exercícios e você observe como irá se sentir com isso. Você pode ficar de olhos abertos, fechá-los ou pode mudar de ideia quando quiser. Tem muitas pessoas que vêm para uma sessão de constelação como que fala a palavra? Desconfiado, né? Ou desconfiada. Então, eles querem o tempo todo estar presente, estar consciente em cada movimento que vai ser feito, tá? Então, por isso que tem que ser leve. Você pode fazer de olhos abertos, de olhos fechados ou decidir fechar quando tiver vontade, tá? Então, o cliente é que vai também ver como que ele fica mais tranquilo durante a sessão, tá? Por isso que eu falo, nada é forçado, tudo a gente vai até onde o cliente tá preparado, tá? O cliente que tá aberto e se permite, a gente aprofunda mais, tá bom? Se tiver a sensação de que precisa de uma pausa, podemos parar a qualquer momento. Se o cliente puder determinar o decorrer do processo, então a sua preocupação sobre a situação em comum diminui. Alguns clientes podem vivenciar sem problemas as suas imagens internas e processos, de olhos abertos ou fechados. Para outros, parece ter significado deixar os olhos abertos para terem uma espécie de controle sobre a situação. É o que eu acabei de falar, né? Então, muitos clientes querem ter o controle sobre a situação e aí fica também se auto-sabotando, né? Então, a gente vai e dá algumas orientações para que a sessão flua, né, o mais leve possível e traga uma solução mais profunda possível para o cliente, tá? Se esses exercícios forem muito novos e incomuns para o cliente, talvez só fechará os olhos após alguns minutos, depois de ter tido as primeiras boas experiências com as intervenções do terapeuta.
Para entrar em ressonância, algumas vezes é de ajuda um exercício de relaxamento. Então, quando o cliente vem com muito assim, muitas barreiras levantadas, né? Além da gente fazer o processo baixando todas as barreiras para poder receber tudo que vai muito além das minhas palavras, nós fazemos aí um processo de relaxamento para ficar mais calmo, mais tranquilo, para a gente poder fazer a constelação, tá? Caso o cliente esteja nervoso, tenso ou com medo, pode ser uma pequena viagem pelo corpo, um apoio para respiração calma e profunda. Então, o relaxamento tem diversas formas, tá? Os relaxamentos que eu faço aqui, que eu já fiz nas lives passadas aí de respiração, é um relaxamento também, tá? Onde equilibra, né, oxigena as células e aí você consegue entrar mais leve, né, nos processos. Esses exercícios conseguem uma interrupção do fluxo da conversa sobre os problemas. Fomentam o relaxamento, desaceleração e maior atenção do cliente. Ele vivencia que a distração, o deter-se internamente, a observação e a mudança de pequenos parâmetros é uma experiência agradável, que atua de forma favorável em relação à sua motivação e relacionamento terapêutico. Então, quando o cliente vê que tá tudo bem, né, que ele pode confiar na terapeuta que está conduzindo o processo com ele e tal, e relaxa, aí sente uma sensação totalmente agradável, principalmente quando a gente vai fazendo os movimentos da constelação e vai liberando diversas coisas aí no sistema, tá? É como se tirasse um peso de cima das costas, tá? Esse primeiro pequeno exercício de percepção corporal dura poucos minutos. Se isso fizer bem ao cliente e ao terapeuta, poderá repeti-lo sempre no início da sessão. Respire profundamente, sinta os seus pés sobre o chão, sinta o peso de seu corpo na cadeira, o contato do corpo com o encosto, as mãos, como elas se tocam. Cada uma dessas instruções pode ser variada segundo a postura e a posição em que o cliente está sentado. Sinta as mãos sobre as pernas ou o peso das mãos sobre o braço na cadeira. Se tornarem visíveis uma tensão ou esforço nítidos, abaixe um pouco os seus ombros ou abaixe as suas sobrancelhas, tá? Então, dependendo, a gente vai seguindo energia e vê, né, aonde tá mais rígido no cliente, a gente vai fazendo essa sessão aí de relaxamento, tá? Se existir rigidez na cabeça ou na área da nuca, incline a sua cabeça levemente para frente e abaixe o seu queixo. Este é um movimento ao qual voltamos mais tarde. Se o cliente cerra os dentes, abra levemente a boca e respire fundo. Ou também abaixe um pouco o seu maxilar e deixe a língua relaxar. Então são processos aí, tá? De relaxamento que a gente pode fazer antes de iniciar aí uma sessão de constelação ou qualquer outra sessão, tá? De terapia, enfim. Para exercitar a expiração e relembrá-lo sempre disso, pode-se começar cada uma das instruções com a frase: respire profundamente agora, então relaxe um pouco mais, então sinta, então deixe-se e assim sucessivamente, tá? Se o cliente sempre se esquece de respirar, não percebe a sua respiração ou não consegue descrevê-la, então poderá ser apoiado com as seguintes palavras: coloque a sua mão no peito. O peito, o coração, dependendo de qual formulação lhe agrade, de modo que se possa sentir o movimento quando inspirar e respirar. Isso também será possivelmente um ato que retornaremos no decorrer da constelação, tá? Então, no decorrer da constelação, muitas vezes, quando a gente entra em alguma questão que vai ali mexer, né, em algum trauma, em alguma coisa que dói muito, e às vezes o cliente entra naquela mesma energia que ele, né, ou ela presenciou lá na infância, na adolescência, enfim, em que ponto, né, tá preso, a gente volta com esses processos de respiração para
acalmar e aí a gente poder continuar também, tá? E é muito, como eu tenho falado em todas as lives, gente, a respiração salva vidas, tá? Então as pessoas estão esquecendo de respirar, por isso que estão entrando em energias, né? Como eu falei na live de ontem, energias porque nós somos antenas, né? E nós captamos energia de tudo e do ambiente de todos, né? E principalmente nessa situação interessante em que o mundo, né, vive. Então, respirar é o passo número 1, tá? Para todas as pessoas se equilibrar e entender que, ok, eu tô viva, eu tô saudável, eu tô respirando, ok, então isso não é meu. Devolvo a todos os remetentes com consciência anexada, tá? Porque senão eu não consigo ser contribuição para as outras pessoas que vão precisar de mim, tá? Lembre-se sempre disso. Enquanto o cliente está atento ao processo de relaxamento, nós, os terapeutas, temos uma boa oportunidade de observar mais atentamente a expressão corporal, postura e modelo de respiração, recebendo dessa forma informações sobre as suas estratégias para dominar o seu corpo e modelos de tensão que o limitam como modelos de reação crônica. E podemos identificar as áreas do seu corpo que estão especialmente afetadas. Essas informações podem servir como base para as nossas intervenções posteriores. Para não interromper o estado meditativo do cliente durante a constelação e não desviar a sua atenção de sua imagem com perguntas sobre os acontecimentos familiares, faço no início uma anamnese bem exata. Então terei recebido as informações mais importantes e poderei formar as primeiras hipóteses de forma que a constelação possa seguir o seu fluxo. É de ajuda ficar em contato constante com o cliente de forma verbal e não verbal. O que quer dizer isso? Sempre no início nós fazemos a anamnese, como eu venho falando nas outras lives, né? Nós fazemos aí várias perguntas a respeito da família, como que foi a infância, os pais, os avós, tá? Enfim, várias questões, né? Perguntas na anamnese e nós analisamos aí o cliente de forma verbal e não verbal, tá? Então nós analisamos tudo o que ele entrega pra gente como informação e também a linguagem do corpo, tá? O cliente descreve as suas imagens internas e o terapeuta pode observar simultaneamente como o cliente está participando corporalmente, o que a sua postura, movimento e impulsos expressam e quais os sentimentos que ele traz à tona. Algumas vezes o cliente fala baixo ou alto com o pai, com a mãe ou com o irmão morto. Tende para o lado fisicamente quando imagina estar se encostando em alguém ou segue os movimentos que ele está imaginando no momento. Alguns clientes se curvam fisicamente, mesmo se apenas sugerirmos para imaginar isso. Na imaginação, o movimento do corpo, tá? É incontrolável. Quando você imagina, você já faz alguns movimentos que você não está nem percebendo, tá? Agora gostaria de experimentar isso de verdade e se levantam para curvar-se. Se precisar interromper a sessão por alguma razão, isso não significa que se precisa parar, mas o cliente pode continuar em seu processo. Se ele está vivenciando uma boa imagem interna, então o terapeuta poderá dizer: permaneça em sua imagem, voltarei já. Se o cliente estiver ocupado com o processo de respiração, continue respirando calma e profundamente e observe como está se sentindo fisicamente. Com isso, a atenção do cliente permanece em seus processos internos. Constelações com figuras, tá? Figuras ou bonecos. O trabalho de constelações individuais com figuras de Playmobil, tá? Que são essas, tá? Figuras, os bonequinhos aqui do Playmobil. Então tem vários, tá? Tem as crianças, tem o masculino, o feminino, tá? O homem, a mulher. Como eu falei ontem na live, eu gosto bem mais do Playmobil porque eles me dão movimentos, tá? Então, se o cliente quiser pôr sentado, me dá uma informação diferente, em pé, olhando para o lado, olhando para frente, olhando para baixo, tá? Então,
todos esses movimentos, essas percepções a gente analisa dentro da constelação, tá? Vivenciei de forma impressionante com Sieglinde Schneider, acho que é assim que se pronuncia. Ela fica sentada em frente ao cliente e entre eles está uma mesa baixa de 60 por 60. As figuras se diferenciam entre si segundo homens, mulheres e crianças, pela cor do cabelo e indumentária. Uma vantagem desse método está no fato de que, num espaço pequeno, uma situação familiar complexa com um número grande de pessoas pode ser representado de forma bem concreta. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com bonecos, tá? Porque em um ambiente pequeno, numa mesa, tá? Eu tenho meu suporte aqui de uma mesa giratória, que é onde eu giro para o cliente ver de todos os ângulos como está, né, o sistema familiar dele ou dela. E a gente pode pôr um número maior de pessoas, tá? Do sistema. Então pode pôr os pais, os avós, bisavós, filhos, tios, primos, marido, mulher, crianças, a família toda. Pode pôr uma questão da vida, do profissional. Então pode ir colocando várias questões durante a sessão aí de 1h30, tá? Então tudo que for possível eu posso fazer dentro dessa sessão. Então, quanto mais coisas me vêm, né, de informação, mais eu coloco e dá uma visão mais ampla para o cliente, tá? Uma vantagem desse método está no fato de que num espaço pequeno, uma situação familiar complexa com um número grande de pessoas pode ser representada de forma bem concreta. Isso eu já tinha lido, né? Sobre a mesinha, existem também espaço suficiente para vários sistemas, portanto, a família de origem e a atual que podem ser colocadas uma em relação à outra, tá? A família de origem e a atual. Então, a família de origem seria, né? No meu caso, para ficar mais claro, meus pais, meus avós, bisavós, meus irmãos e minha família atual, eu, meu marido e minhas crianças, tá? Então, nós podemos colocar tudo isso para ver sobre a mesinha com os bonecos, tá? Então dá para ver de várias formas. O cliente escolhe da multiplicidade de figuras aquelas que são adequadas e as coloca sobre a mesinha como numa constelação com representantes. Mas ao invés de representantes pessoas, são os representantes bonequinhos, tá? O terapeuta olha juntamente com o cliente para a constelação e fala sobre as situações e dinâmicas, estando sentado em frente ao cliente. O terapeuta pode ver bem suas reações e incluir essas informações. Aqui, a transição de representação e da imaginação é fluida. O terapeuta pode denominar as dinâmicas, sugerir frases para cada uma das pessoas representadas, verificar o seu efeito no cliente e desenvolver passos ulteriores a partir daí. Exemplo: uma cliente compareceu à terapia por causa de um problema conjugal. Isso é a Ursula Frank falando, tá, sobre a experiência dela, tá? O marido não se interessava mais por ela e, na verdade, ele tinha uma razão, porque era difícil para ela mostrar e dar a afeição que ele merecia. Entretanto, ela sofria muito porque ele não lhe prestava mais atenção e estava, obviamente, tendendo a sair do relacionamento. Ela tinha perdido o seu namorado anterior, com o qual tiveram um relacionamento durante muitos anos e dessa forma se sentia desamparada sem saber o que fazer, entendeu? Ela era casada com uma pessoa, mas antes de ser casada com essa pessoa, ela tinha perdido, tá? O namorado teria morrido, tá? O namorado anterior a esse marido. A terapeuta pediu à cliente para escolher duas figuras, uma para o marido e uma para si mesmo. E ela as colocou bem separada uma da outra. A figura da mulher estava um pouco afastada e inclinada levemente para frente.
de forma que o marido não se encontrava no campo de visão dela. Também a postura da figura do Playmobil estava de acordo com o que a cliente descrevera, tá? Esses exemplos aqui nesse livro, por que eu sugeri esse livro, tá? Quando fecho os olhos, vejo você, da Ursula Frank. Porque tem exemplos e fica muito mais claro para vocês entenderem, terem clareza do que dá, até onde vai uma constelação sistêmica familiar, até onde vai estar preso, tá? Os nossos emaranhamentos sistêmicos com a nossa família, tá? A terapeuta expressou a sua hipótese. A constelação deixava presumir que havia acontecido algo marcante na família de origem da cliente. A direção do olhar da figura para o chão significa, como nas constelações em grupo, que alguém morreu precocemente e atrai toda a atenção para si. A cliente começou a chorar e contou sobre um bebê prematuro que havia morrido antes dela, tá? Então, daí a gente tem uma hipótese, a gente coloca, tá? Que nem ela começa a falar sobre um ex, né, namorado que ela tinha perdido. Agora já descobriu-se que foi, né, sobre um bebê prematuro que havia morrido antes dela. A terapeuta sugeriu se dedicar em primeiro lugar a essa dinâmica da família da mulher e colocou a figura do marido um pouco mais distante. Ela concordou com isso. Uma criança morta foi colocada deitada na direção do olhar da figura da cliente e se colocou a mãe também. A terapeuta descreveu os sentimentos presumíveis da mãe quando viu a criança morta. Luto, dor, desespero, é o que a cliente estava sentindo naquele momento. E o da mãe, tá? Eram os sentimentos da mãe. E o da cliente, medo de ser abandonada ou também de morrer. E um luto. E ela concordou, movimentando a cabeça, tá? Então, a terapeuta, né, no caso a Ursula Frank, perguntou se os sentimentos eram esses, né? De medo de ser abandonada, de morrer, de luto. E ela concordou com a cabeça. Ficou muito comovida e chorou. Quase não conseguia sentir a mãe, embora a figura dela estivesse bem próxima. Portanto, a terapeuta perguntou pela história familiar da mãe e acrescentou figuras para os pais e para os membros familiares que tinham morrido num ataque de bomba. E enquanto isso, explicou para a cliente as dinâmicas dos vínculos, imitação, repetição e identificação. Também descreveu como a mãe deve ter se sentido depois que sobreviveu, tá? Então, antes disso ainda, a mãe sobreviveu a um ataque de bombas, presta atenção. Você pode imaginar como a sua mãe, naquela ocasião, ela pediu à mãe que dissesse aos seus pais mortos: eu gostaria muito de estar com vocês e que me fazem tanta falta. Uma parte minha foi com vocês e finalmente a filha, que é a cliente, eu gostaria de ter sido uma boa mãe para você. Meu coração está em outro lugar. Dessa forma, surgiu compreensão pelos motivos que tinha levado a mãe a se fechar internamente e por isso não estar presente para a filha. Esse padrão de uma retirada interna correspondia à estrutura que a cliente vivia no movimento em relação ao seu marido. Eu gostaria de ser uma boa mulher para você. Meu coração está em outro lugar, com a minha mãe e os meus mortos da família. A cliente começou a soluçar com essas frases. A terapeuta foi até ela e a abraçou. Agora estou no lugar da sua mãe. Imagine que você é uma criança de 5 a 6 anos. Você se encosta nela e ela segura você. Foi mais ou menos o movimento que eu fiz. Lembra de ontem que eu contei para vocês? Que eu segurei, sentei a cliente no meu colo e abracei e dei colo para a cliente, tá? Aqui a terapeuta trabalha as duas dinâmicas diferentes, através da constelação em direção ao emaranhamento ou vínculo e através do contato físico e a regressão da cliente ao movimento interrompido, que não teve o colo, né, o abraço da mãe. A cliente, soluçando, agarrou-se à terapeuta, começou a se acalmar e finalmente ficou quieta.
Ela sentou-se novamente na frente da cliente, virou a figura da cliente de costas para os pais dela e a encostou um pouco nos pais. Quando o terapeuta colocou a figura do marido em frente à cliente, ela pôde sentir de forma clara e com força as frases sugeridas pela terapeuta e ficou aliviada e satisfeita. Essas frases de solução, através das quais os clientes são conduzidos a seus sentimentos, transmite uma descrição positiva dos sintomas e das dinâmicas e uma ampliação da perspectiva para a próxima geração ou mais para além, tá? No caso, para as próximas gerações. Se você se permite constelar algo que está emaranhado no seu sistema, isso solta para os que vêm depois, tá? Então, se eu escolho resolver as coisas que estão presas no meu sistema, isso vai soltar para os meus filhos. Eles não vão ser inconscientemente obrigados a repetir o padrão, tá? Então isso solta. Não que você vai constelar para os seus filhos, você vai constelar para você, mas constelando para você, solta para os que vêm depois, tá? Ver as figuras e a visualização dos processos apoia as imagens internas. Através do trabalho terapêutico, o cliente muda a imagem e sua percepção do mundo. Nós o ajudamos agora a entender cognitivamente o que ele ou ela, como criança, não pôde entender em suas fases marcantes e não tinha consciência, da história da sua família num contexto maior. Nós a ajudamos a sentir o emocional e expressar o que ela, naquela ocasião, não pôde sentir e precisou se afastar disso internamente para poder suportar, tá? Então é assim, a dor foi tanta que eu me afasto, eu excluo. Só que tudo que eu excluo da minha vida, eu me conecto a isso. Então a dor foi tanta da perda, das mortes, que eu não quero mais lembrar, eu não quero mais ouvir, eu não quero mais saber falar disso. E aí eu me conecto inconscientemente por amor a tudo isso. O que eu excluo, eu atraio, né? Então eu me conecto e trago para o meu sistema, tá? Também apoiamos agora a perceber e sentir fisicamente o que não podia sentir e suportar outrora. Dessa forma, pôde seguir seus impulsos que não puderam chegar à meta outrora. O padrão que tinha marcado no passado pode ser modificado na medida em que as suas experiências novas e ampliadas produzem um outro e novo padrão. Nesse sentido, ela transforma o seu passado, como Milton Erickson disse, nunca é tarde demais para ter uma infância feliz. E nunca é tarde demais para ter uma infância feliz mesmo. Se você teve uma infância traumática, se você teve uma infância terrível, você pode hoje olhar para tudo aquilo e ressignificar, trazer à tona, aceitar do jeito que foi e poder escolher diferente. Então nunca é tarde para se ter uma infância feliz, tá? E resumindo esse exemplo lindo, que a Ursula Frank trouxe dessa cliente que foi e fez essa constelação. Resumindo aí para dar mais clareza ainda para vocês. Então, o marido estava deixando o casamento, tá? O relacionamento, por quê? Porque ela não conseguia se conectar com o marido mais, Ela não conseguia sentir aquele amor e o marido também estava se afastando. Por quê? Ela estava presa a algo do sistema dela, as perdas. Então, na anamnese a gente vai buscando. Então, ela perdeu um ex-namorado antes de conhecer o marido. Só que antes disso, ela tinha perdido um irmão, Ela tinha perdido os pais, ela tinha perdido várias outras pessoas do sistema. Então, ela estava presa nas perdas. E o que o marido ia fazer? Deixar o relacionamento, mais uma perda. Então, se você não para isso, se você não olha para aquilo assim como foi e aceita tudo isso no seu coração e, faz uma escolha diferente, você pode acabar com os seus relacionamentos, você pode acabar com o seu profissional e você nem sabe o porquê que você está fazendo isso, porque tudo está lá no inconsciente, nesse emaranhamento sistêmico que você traz do seu sistema familiar,
tá? Então, foram muitas tragédias, né, uma atrás da outra. E aí, ela estava partindo na questão aqui, né, do exemplo que a Úrsula trouxe, do relacionamento. Tava se desfazendo o relacionamento dela, tá? Por causa dessas prisões que ela tava tendo aí, tá bom? Eu vou adiantar um pouquinho mais, tá? Vamos lá, ver mais um pouquinho. Vamos lá. Sintomas, sentimentos e movimentos internos. Movimento em direção a movimento de afastamento, sentimentos primários, secundários, adotados ou metasentimentos, tá? Vamos falar um pouquinho de cada coisa. Se na procura por conhecimentos e pessoas relevantes dentro do sistema familiar, observamos mais atentamente as ligações dos sintomas e estruturas psíquicas do cliente, poderemos verificar como indicações diagnósticas dois movimentos internos, o movimento em direção a e o movimento de afastamento. Esses movimentos refletem as estruturas aprendidas em tenra idade no contexto com outras pessoas e como lidamos com isso a partir de nosso contexto familiar e no decorrer da nossa própria história. São de extrema importância para a capacidade de estar no mundo e têm um efeito alternado em relação aos sentimentos que provocam e influenciam. Na conversa com o cliente, podemos perguntar desde o início, portanto, já na descrição dos sintomas, em que o movimento ele se encontra prioritariamente e também a que movimentos internos ele está disposto. Sob o movimento em direção a, podemos entender como o interesse pelo mundo estar direcionado à vida e uma abertura interior como uma postura adotada consciente ou intencionalmente. Podemos descrever o movimento em direção a como um movimento primário, que está direcionado ao contato com pessoas e objetos. Ele tem a função de entrar e permanecer em contato com tudo que é necessário à vida e à sobrevivência. Os denominados sentimentos primários correspondem ao padrão do movimento em direção a, e o estado corporal é marcado por relaxamento, flexibilidade, assim como reações espontâneas e adequadas às situações. A postura básica é marcada pelo interesse e concordância e diz basicamente sim ao mundo. Nesse sentido, fortalece, preserva a vida e conduz a pessoa à frente em seu caminho. Sobre o movimento de afastamento, pode-se entender todo tipo de retirada, para a qual o cliente se vira e se fecha internamente. Isso serve principalmente para se proteger de uma situação que não lhe foi possível encontrar de outra forma e que ele não pode superar. Então eu não posso superar isso, eu me fecho, né? E me afasto disso, né? Corporalmente, pode-se reconhecer o movimento de afastamento interno através das tensões crônicas, cognitivamente, muitas vezes através de ideias e conceitos de como deveria ser que não corresponde à situação real. Existe frequentemente um padrão de recusa, rejeição e defesa, ou uma disposição constante para as discussões. Isso pode ser entendido mais ou menos como estratégia ativa para limitar um âmbito pessoal em relação ao mundo externo. Movimentos secundários completam a imagem. A postura total do cliente corresponde a um não. Quando as pessoas falam não, né? Porque é desafiador, né? Trabalhar muito a aceitação. Aceitar aquilo que a gente não pode mudar, né? O que a gente está vivendo hoje nessa pandemia? A gente tem que aceitar aquilo que a gente não dá conta de mudar, né? Tá fora do nosso alcance. E aí, o movimento de afastamento, né, e os movimentos secundários se dá muito a isso. A não aceitação, né, de algumas situações. E aí, a gente
acarreta várias doenças para o nosso corpo. A fibromialgia é uma delas, né? A fibromialgia é a doença da alma, né? Daquilo que hoje eu tenho condições de fazer, só que eu tenho medo de fazer, né? E aí eu venho guardando um monte de coisas que eu fui barrada, que eu não podia fazer e tal, e hoje eu posso, eu tenho medo, e aí você acessa e você, né, desencadeia aí uma fibromialgia e coisas piores, né? Essa postura ou esse padrão de retirada é o resultado de experiências do cliente, adquiridas muito cedo, a não ser que, depois dessa fase precoce dos primeiros anos de vida, tenha sido exposto a traumas massivos que abalaram e transformaram uma estrutura básica original de afirmação da vida. Da psicologia do desenvolvimento, sabemos que uma criança começa a se comunicar bem cedo, logo após o nascimento, ou possivelmente já antes disso. Desde a barriga da mãe, a criança, na verdade, já começa a se comunicar, tá? A criança já começa a se comunicar porque a criança mexe. Você sente a criança mexendo. Quando às vezes você está conversando com a barriga lá, eles têm alguns movimentos, então eles já começam a se comunicar através da barriga da mãe. E tudo que nós sentimos, nós falamos, nós passamos, todas as nossas sensações, os nossos sentimentos vão tudo para a criança, tá? E desde a barriga pode ser uma gravidez e cresce aí uma criança com vários traumas, vários bloqueios por causa dos sintomas e sensações e sentimentos da mãe, tá? Se foi uma gravidez tranquila, ok? Se foi uma gravidez traumática, várias coisas podem acarretar, tá? Também. A fase em que a criança está aberta para estruturas básicas já termina na idade de aproximadamente 3 anos, tá? Segundo Bowlby, os padrões aprendidos nessa fase são os padrões aprendidos nessa fase são bem estáveis, mas não irreversíveis. Um tratamento psicoterapêutico é adequado para um novo aprendizado de padrões mais funcionais, mais adequados, mais significativos e úteis. Durante o meu estudo de psicologia, o professor de psicologia do desenvolvimento nos mostrou um filme com as experiências Still Face, segundo Brazelton. Então, para quem quiser ver o filme, tá? Still Face. Em várias sequências foi mostradas a comunicação entre mães e filhos. A câmera está dirigida a uma criança ainda pequena, de poucos meses, que está meio sentada, meio deitada em sua cadeira de bebê. Ao lado está um espelho no qual pode-se ver o rosto da mãe, de forma que ambos estão no campo de visão do observador. Quando o filme começa, a mãe se dirige à criança e ela ri. Na primeira experiência, a mãe reage à criança, sorri também e vira-se para ela e a toca. O bebê fica encantado, ri e solta sons satisfeitos. Na segunda experiência, a mãe se dirige à criança que ri novamente. Entretanto, dessa vez, a instrução dada à mãe era para não reagir à criança, ficar intacta. Assim, tá? Ela olha para a criança sem se mover e sem um gesto carinhoso. Still face, face imóvel, tá? Significa face imóvel. O bebê ri e estende os braços em direção da mãe, mas ela não reage. A criança faz uma nova tentativa, o olhar fica inquieto. Quando a mãe não reage novamente ao bebê, esse começa a ficar tenso e inquieto. Finalmente desvia o olhar e relaxa fisicamente, com um olhar interrogativo para a mãe. Tipo, cadê minha mãe, né? Que estava brincando comigo e agora não reage a nada. Começa a chorar ou a gritar. Essas sequências de filmagens duram poucos minutos. Pesquisas subsequentes mostram que a relação da criança com a mãe se normaliza rapidamente
quando a mãe se dirige novamente de maneira constante, carinhosa e dedicada à criança. Depois da primeira desconfiança, a criança logo se dirige aberta para a mãe novamente. Quando a recusa da mãe em relação à criança é um padrão consequente, a criança permanece em um estado de tensão e resignação. E como se mostrou nas pesquisas de Brazelton, esse comportamento está baseado nas experiências das mães em relação às suas próprias mães. Então, muitas vezes, a gente repete com as nossas crianças o que nós passamos com as nossas mães, tá? Então, se muitas mães, e isso não pegue para vocês como culpa, tá? Não fique se culpando, se justificando, mas muitas mães precisaram trabalhar e aí os movimentos interrompidos aconteciam mesmo, né? Então deixava a criança com uma babá, ou deixava a criança na creche, na escola, e a criança só via a mãe à noite, né? E aí você repete isso com seus filhos também, tá? Então, é observar se isso tiver bloqueando alguma coisa na sua vida ou na vida dos seus filhos, olhar para isso, tá? Pedir uma ajuda, pedir uma contribuição, marcar uma sessão para ver, olhar para isso. Dentro da constelação a gente pode ver N situações, tá bom? E aí, se a mãe continuasse, tá? No caso aí, né, dessa história do filme, se a mãe continuasse não reagindo aos movimentos, aí, né, acataria um movimento interrompido também, tá? Porque minha mãe é toda carinhosa e isso e aquilo, e agora, por que minha mamãe não tá respondendo às minhas reações, né? E aí se torna tipo um movimento interrompido. A criança dá os bracinhos, quer a mãe, quer que a mãe olha, né? Quer que a mãe dá atenção e a mãe tá intacta lá. Então isso é um movimento interrompido também, tá? Os sintomas são certos. Nós podemos entender os sintomas e erros dos quais o cliente reclama, seu comportamento inadequado e seus sentimentos incompreensíveis que os irritam e os atormentam como símbolos significativos. Eles são sempre certos. Dentro do contexto correspondente, fica compreensível a razão pela qual o cliente age ou sente dessa forma. Vemos o negativo como numa fundição de bronze de um relevo, daí concluindo como deve ser a aparência do positivo. Nesse sentido, o sintoma é a chave para a informação que está faltando. Então, você vem com o sintoma, com a sua questão, nós, né, já trazemos para a consciência, fazemos o movimento para dar aí as possíveis soluções, tá? Então, tudo dentro de uma terapia, dentro de uma constelação, por mais que você fale assim, é bobeira da minha cabeça, eu ia falar isso pra você, mas deixa quieto, é bobeira. Nada, gente, nada é bobeira, tá? Tudo tem a ver, tudo tem sentido, tá? Nesse sentido, o sintoma é a chave para a informação que está faltando. Para o cliente, o sintoma incomoda e pesa, tá? Ele se sente responsável por isso e se recrimina quando não consegue controlá-lo. Representa um grande alívio para ele se esses sintomas finalmente fizerem sentido ou se através da compreensão sistêmica adquirem um outro significado. Se numa situação atual um sintoma que foi assumido do sistema familiar ou um outro sentimento aflora, então presumimos que seja certo na sua qualidade e dimensão. Entretanto, não na época e contexto em que se mostra. Parece que pertence a uma outra pessoa. As perguntas importantes para um novo entendimento do sintoma são: como isso pode ser interpretado? Em que contexto isso faz sentido? Em que situação e pessoa dentro do seu sistema familiar isso se encaixa, tá? Muitas vezes é assim, a pessoa vem com, uma baita dor nos joelhos, e essa dor no joelho, ela já foi em trocentos médicos e tomou milhares de remédios, e essa dor no joelho não some, e essa dor no joelho permanece, e essa dor no joelho continua, e ela não sabe mais o que ela faz, que ela não consegue mais viver, porque ela sente dor no joelho,
E tudo isso que representa, vamos destruir, descriar? Sim, tá feito. Então, aí a gente pega e traz a consciência. Quem na sua família tem dor no joelho? Ah, não tem clareza. Quem na sua família já teve dor no joelho? Nossa, minha avó, quando ela era viva, ela sofria de dor no joelho. Verdade? Você está conectada à sua avó? E aí a gente vê ali no sistema, tá? Na constelação familiar, se ela tá leal à avó, tá conectada à avó, tá? Por amor eu me conecto à minha avó, porque foi a minha segunda mãe, e por amor eu pego as dores dela pra mim e vivo a minha vida cheia de dores, tá? Por isso que a gente fala na visão sistêmica, a gente, eu já falei aí em todas as lives que eu faço, eu já falei, a minha família, todo mundo é diabético. Pela misericórdia, tá amarrado em nome de Jesus. Eu não preciso ser, eu posso escolher diferente. Por que eu tenho que repetir os padrões da minha família, tá? Então, nós olhamos para tudo isso com carinho, com amor, honramos tudo, a história, a grande história, assim como foi e é, e, pedimos a bênção para fazer diferente, porque nós podemos sim escolher diferente, tá? E aqui a Ursula Frank dá um exemplo, tá? A senhora Kramer, 25 anos, estudante, está se preparando para o seu exame final. Relata sobre pesadelos que têm a ver com a guerra. Acorda banhada de suor e cheia de medos. Quando pesquisamos o sistema familiar no qual esses sentimentos e essas imagens pudessem ter um sentido, esbarramos com vivências traumatizantes de guerras de seu pai e seu avô, que tinham lutado como soldados no front. Era como se a cliente estivesse vivendo os medos e os sentimentos do pai e do avô novamente. Entendeu? Até onde que vai, gente? Então, em sonhos, ela sonhava com as guerras que o pai e o avô lutou. E sentia as mesmas sensações, os mesmos sentimentos. Então, aonde que ela estava presa ali? Ao sistema familiar masculino, ao papai, ao avô. Então, na constelação familiar, nós trazemos clareza a todos esses sentimentos, a todos esses medos. Tem várias pessoas que sofrem de insônia, que têm pesadelos, que não conseguem dormir por causa dos pesadelos, ou medos, horrendos, enfim, além disso, tá? Permita-se a procurar um terapeuta que trabalha com constelação familiar. Permita-se a fazer uma sessão de terapia. Permita olhar para tudo isso e a trazer mais clareza para a sua vida. Permita-se curar, que muitas vezes, a não ser que você não esteja aberto para isso, mas muitas vezes quando esses sentimentos, quando essas informações vêm à tona, você traz para sua consciência, você pode se curar de traumas, de doenças, tá? De tristezas e o que mais é possível. São permissões, são escolhas, o que você escolhe viver na sua vida. Você escolhe ficar preso nos traumas, nos dramas, nos sofrimentos do passado? Ou você escolhe viver no agora e você escolhe fazer diferente, escolher por você e não pelo seu sistema? São escolhas, são permissões. Eu desejo que todos vocês escolham viver uma vida mais leve, mais divertida e se abrir cada vez mais às infinitas possibilidades. Gratidão, gratidão a Úrsula por mais um trecho magnífico desse livro, Quando Fecho os Olhos, Vejo Você. Ursula Frank, Ser de Luz, gratidão. Gratidão por todas essas palavras que estão aqui escritas, que vai muito além, de tudo isso. Gratidão, gratidão a todos vocês que estavam aqui juntinhos comigo no ao vivo, gratidão a todos vocês que vão ver essa live em alguma das redes sociais, Facebook, Instagram, no canal, no YouTube Empodera Coaching com Patrícia Cotrim.
E se for leve para todos vocês, compartilhem. Peça para as pessoas se inscreverem lá no canal, que além das lives tem muito conteúdo lá, muito conteúdo de valor que pode fazer a diferença na sua vida. Talvez pode fazer alguma mudança, alguma transformação, quem sabe, né? Na sua vida, na vida de outras pessoas. Se inscreva lá, tá? Para que cada vez mais a gente possa trazer aí mais conteúdo de valor, de contribuição para a sua vida e para a sua transformação. Gratidão, gratidão, gratidão. E amanhã nós estaremos aqui no mesmo horário, às 18h30, tá? Para quem for leve, estar ao vivo. E também, se for leve, fazer as perguntinhas ou deixar no direct, no Messenger, no WhatsApp, tá? Combinado? Então, ó, um grande beijo, uma ótima noite de sexta-feira. E o que mais é possível? Como pode melhorar tudo isso, universo? Gratidão, gratidão, gratidão. Amanhã estaremos de volta com mais o trecho, tá? Do livro Quando Fecho os Olhos, Vejo Você. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.